Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 304 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Estamos logo depois aí daquele evento que narramos ontem, da lapidação de Santo Estevão. Ninguém esperava agora na calçada a sombra de Pedro para que ele restituísse a saúde. Contudo, o chefe da igreja revelou ser, sob essa primeira e severa provação, um bom pastor e não um mercenário. Talvez tenha desistido de pregar no templo, ou mesmo de ir lá rezar. Talvez os 12, continuando suas orações e a partilha do pão em segredo, com a mãe do Senhor e uns poucos discípulos fiéis. Nada consta a esse respeito. Tudo quanto está claro é que permaneceram nos seus postos e enfrentaram a indignação popular que os fariseus haviam conseguido acirrar contra eles. Dos irmãos no exílio, Pedro recebia perturbadoras narrativas indicando que a perseguição não se havia confinado a Jerusalém somente. Então, depois da morte de Estevão, houve a primeira grande perseguição da igreja e houve muitas pessoas que fugiram de Jerusalém, né? Então se espalharam pela Palestina, né? Então havia irmãos no exílio, né? Saulo de Tarso tirara vantagem da notoriedade adquirida por ocasião da morte de Estevão para colocar-se à frente do movimento e tornara-se o agente e o principal inquisidor dos sumos sacerdotes e do sinédrio. Como um leão que provou sangue, andava enraivecido pela cidade, de casa em casa, procurando cristãos e arrastando-os até as masmorras, onde tentava forçá-los a apostatar e, em alguns casos, consentindo em sua morte. Aqui tem uma nota dizendo assim: assim afirmou mais tarde ao rei Agripa, Atos, capítulo 26, versículo 10. Depois disso, percorreu as pequenas cidades da Judéia com um exército de espiões e de guardas do templo às suas ordens. Denúncias anônimas, espionagem secreta, incursões à meia-noite, ameaças, açoites. Ai do pobre cristão que se encontrasse no caminho daquele fanático zelador da lei. Por fim, para alívio de todos os fiéis na Cidade Santa, retirou-se ele para Damasco, abre aspas, respirando ainda ameaças e morte, fecha aspas, e plenamente resolvido a trazer os refugiados para serem julgados em Jerusalém. Se tudo isto era para Pedro uma perpétua tristeza e preocupação, havia um aspecto mais chamativo que logo lhe captou a atenção. A perseguição estava fazendo a igreja crescer como nunca. Filipe, o diácono, por exemplo, estava pregando com notável êxito na Samaria, onde fora para atender aos fugitivos de Jerusalém. Abre aspas, as multidões estavam atentas ao que Filipe dizia e unânimes o escutavam,
vendo os prodígios que fazia, pois de muitos possessos saíam os espíritos imundos, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Por esse motivo, era grande alegria naquela cidade, Samaria. Né? Atos 8, versículos 6 a 8. Entre os que ele batizou, havia uma figura curiosa conhecida como Simão, o mago, que além de fazer vários truques insolitamente hábeis, a ponto de serem tidos por magia, parecia ter organizado algo semelhante a uma pequena seita religiosa, cujos membros lhe atribuíam poderes sobre-humanos. Simão não objetava quando pessoas de alta e baixa classe começaram a dizer: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. No diácono de Jerusalém, porém, logo reconheceu um superior e, confessando acreditar em tudo quanto ele dizia, tornou-se não somente um convertido, mas ligou-se a Filipe. Mostrava-se particularmente interessado por alguns milagres e curas que Filipe realizava, e ficava a observá-lo atentamente para descobrir como era feita cada arte. Quanto menos satisfeito ficava a sua curiosidade, tanto mais lhe crescia o fervor. Quando Pedro e João tiveram notícia do êxito de Filipe, decidiram visitar os convertidos da Samaria e administrar-lhes o sacramento da confirmação. Assim seguiram pela velha e familiar estrada ao longo da via principal romana, entre as montanhas. E depois de 2 ou 3 dias, alcançaram a avenida senhorial entre 2 fileiras de colunas que entrava na cidade, que tantas vezes tinha visto à distância, empoleirada naquela eminência, mas que nunca haviam visitado. Pedro e João, né? A dupla, né? Provavelmente se alojaram em casa de alguns dos refugiados de Jerusalém e, depois de partilhar com eles o pão, foram de casa em casa, examinando os convertidos e concedendo-lhes o Espírito Santo pela imposição das mãos. Por vezes dava-se lugar aos fenômenos que muitas vezes acompanhavam a recepção do sacramento: anúncio de profecias, proferimento de línguas estrangeiras, curas de doentes. A confirmação é o crisma, né? Que a gente recebe. Simão, o mago, estava habitualmente presente e ficava profundamente impressionado. Não se sabe se estava ele confirmado ou não, se tinha recebido, né, o sacramento da confirmação, mas tinha aspirações mais altas. Queria ser capaz de fazer o que Pedro fazia, como uma espécie de aperfeiçoamento profissional com evidentes fins comerciais. Um dia, pôs-lhe diante dos olhos uma mão cheia ou uma bolsa de moedas de prata e disse: dai também a mim este poder, para que todo aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A resposta de Pedro, embora verbal, pode ser tida como o primeiro decreto conhecido contra a simonia. O teu dinheiro vá contigo à perdição, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois eu te vejo entregue ao fel da amargura e ao laço da iniquidade. A réplica de Simão foi demasiado branda e pronta para ser inteiramente convincente. Rogai por mim ao Senhor, disse ele, untuosamente, para que não recaia sobre mim nada do que acabais de dizer.
A continuação sugere que talvez não tenha sentido tanto medo do Senhor como do que poderia fazer o apóstolo com aqueles misteriosos poderes. Agora, porém, Pedro e João haviam completado a sua missão e estavam ansiosos por voltar a Jerusalém para ver se os outros novos infortúnios haviam cometido a igreja daqueles lados. Um grande alívio, acharam as condições notavelmente melhoradas. Com a partida de Saulo para a Síria, a perseguição perdera muito de sua virulência. Tinha corrido também o boato de que o novo imperador Tibério estivesse inclinado a olhar com certa benevolência aos seguidores de Jesus Cristo. Talvez, tendo sabido de Pilatos dos milagres que Jesus havia operado, mesmo quando morto, o secretista imperial propôs arrolá-lo entre os deuses romanos, e pode ser que este gesto de largueza de espírito tenha tido alguma influência de intimidação sobre os filhos de Anás, que nas questões terrenas, pelo menos, conseguiam saber de que lado soprava o vento. Finalmente, havia notícias de seu companheiro, o apóstolo Filipe, não o diácono, de que no caminho de Jerusalém para Gaza havia convertido e batizado um eunuco altamente importante, de fé hebraica, tesoureiro de Candace, rainha da Etiópia, plantando assim e regando a árvore da fé que iria florescer durante séculos na África do Norte, até que a geada do compromisso o matasse. Filipe, entretanto, realizava muitas outras conversões à medida que sua bem-sucedida viagem prosseguia, pregando em várias cidades por todo o caminho até Cesareia. Aqui tem uma nota a respeito do eunuco, né? Dizendo assim: talvez não fosse necessariamente um eunuco no aspecto físico. Os eunucos tinham sido empregados em tantas posições reais de confiança que o termo viera a significar nada mais do que alguém que ocupava tal lugar. Essa é a nota a respeito do eunuco, né? A mais sensacional revelação, sem dúvida, foi a conversão de Saulo. As notícias eram de fato tão inesperadas que Pedro e seus companheiros ficaram inclinados a duvidar dela. Foi a atitude, como era de se esperar, da maior parte dos irmãos de Jerusalém. Abre aspas, todos o temiam, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Fecha aspas. Atos 9, versículo 26. Havia sempre a possibilidade de que Anás ou os fariseus estivessem a preparar-lhes nova armadilha. A história tornou-se mais espantosa quando outros pormenores começaram a chegar. O perseguidor tinha sido ferido de cegueira quando se aproximava de Damasco e afirmava ter ouvido o próprio Senhor falando com ele. Um cristão chamado Ananias havia-o batizado, tendo recebido, numa visão, ordem para isso, e Saulo recuperara a vista. Quase imediatamente depois, para espanto tanto de judeus como de cristãos, começara ele a pregar a doutrina de Cristo nas sinagogas. Isso era além da conta, e agora dizia-se que estava a caminho de Jerusalém. O único que acreditou imediatamente na conversão de Saulo foi o alto levita de Chipre, José, que agora se chamava Barnabé. Talvez tivesse sido também estudante na escola de Gamaliel e conhecido Paulo pessoalmente. Uma coisa ele poderia agora garantir: a absoluta sinceridade do homem. Perseguir a igreja porque acreditara que ela fosse um mal. Se agora a sua verdade, a verdadeira natureza, lhe foi revelada, indubitavelmente a defenderia até a morte.
talvez Barnabé também, tivesse presenciado a morte de Estevão e notado que, quando ele disse: Senhor, não os condenes por este pecado, houvesse olhado para Saulo, como se estivesse rezando especialmente por ele. Pedro nada disse. Lembrava-se de como os olhos do Senhor haviam encontrado os seus naquela noite. Esperaria para ver. Então Pedro estava lembrando da sua negação, né, ao Nosso Senhor. Então, aqui o Walsh está seguindo, né, estritamente a história da igreja primitiva narrada por Lucas, né, nos Atos, tá certo? E preenchendo essa história com algumas suposições que a gente pode fazer muito bem, né, do espírito que reinava em Jerusalém em torno de Pedro, né? Então aqui a gente vê o primeiro Papa, né, preocupado com toda a igreja, né? Então essa é a preocupação, e não só a preocupação de Pedro, mas as notícias chegavam a Pedro, porque Pedro era o chefe da igreja, né? Então todos informavam a Pedro os movimentos, né, que eles estavam fazendo, né? Todos os bispos reportavam a Pedro, né? E Pedro estava interessado, né? Ele foi a Samaria para ver o diácono Filipe, né, como que estava sendo a pregação, né, a expansão da igreja, os milagres. Foi lá para confirmar, né? O sacramento da confirmação é dado pelo bispo, né? Então o diácono podia batizar, mas não podia confirmar, né? Então aqui nós vemos os primeiros movimentos do papado, né, dessa instituição de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vemos João ao lado de Pedro, né, o discípulo bem amado, ao lado do Papa, né, nas suas viagens, né, provavelmente auxiliando-o, né, conversando, aconselhando, né? Imagina ter um conselheiro como o discípulo bem amado, né? Que graça que teve Pedro, né? Nesse aconselhamento, né? Vocês imaginam que essa era, digamos assim, a estrutura do papado, né? A corte do papado, né? Do primeiro Papa, né? E quando a gente compara, né, o que se tornou, né, o papado, a gente vê, por um lado, um grande desenvolvimento, né, e por outro, como a corte papal se transformou numa confusão, né, mesmo nas eras 4, 5 séculos depois, né, 10 séculos depois a gente pode ir, enfim, acompanhando essa história do papado, né? E como a igreja começou tão precariamente, né? De forma tão precária. Porque o poder que estava por trás era simplesmente o Verbo encarnado, né? A cabeça do corpo místico, né? Capítulo 27. Ao que parece, Pedro deixou Jerusalém antes da chegada de Saulo. Tinha decidido fazer outra visita episcopal, desta vez aos exilados perto da costa do Mediterrâneo, especialmente em Lida e Jope. Foram precisos 3 ou 4 dias para cobrir a distância de 80 quilômetros,
acompanhando a estrada ocidental de Jerusalém, ora por entre gargantas rochosas, ora por sobre o dorso de rochedos, a 1000 metros acima do mar. Em ambos os lados viam-se montanhas desoladas, nuas e ressecadas pelo sol. Mas depois de ter deixado Emaús para trás, ele começou a ver ocasionalmente bosques de oliveiras nos altos terraços rochosos e pastagens inclinadas nas quais carneiros e cabras mordiscavam a relva rala. Finalmente, descendo para a planície costeira, atravessou a movimentada cidade comercial de Ramla, entre parênteses Arimateia, e chegou, talvez ao fim do terceiro dia, a Lida. Nesta grande cidade, presa de tantas guerras, não teve dificuldade de encontrar alojamento e uma cordial acolhida da parte de alguns fugitivos de Jerusalém. Houve grande alegria entre eles quando Pedro impôs suas mãos sobre um tal Enéas, que vivia paralítico numa cama havia 8 anos, e instantemente restituiu-lhe a saúde. As notícias se espalharam até Saron e outras cidades vizinhas, e finalmente até Jope. Todos queriam vê-lo e ouvi-lo. Nunca recusou uma solicitação, se podia atendê-la. Não havia horas suficientes do dia para o seu trabalho, mas sua robusta compleição parecia dar-lhe força inesgotável. Um dia recebeu a visita de alguns dos fiéis de Jope, que lhe pediram, pelo amor de Deus, que seguisse com eles imediatamente e impusesse as mãos sobre uma de suas vizinhas, chamada Tabita, ou Dorcas, que havia morrido. Era ela indispensável à comunidade, tendo passado toda a sua vida em orações e obras de beneficência. Tinham ouvido falar nos dons curativos de Pedro e não abrigavam dúvida de que seriam adequados àquela circunstância. Aqui havia fé em excesso. Pedro deve ter achado aquilo um tanto assustador. No entanto, não havia qualquer poder de sua parte, mas sim do Senhor, que efetuava as curas. Por isso, depois de consultá-lo em fervorosa oração, concordou em fazer a tentativa e partiu com os homens de Jope. Era pouco mais de um dia de viagem até aquele porto marítimo pela principal estrada romana, por onde rodavam incessantemente carroças a toda velocidade e caravanas de camelos e jumentos carregavam frutas e cereais do sul para abastecerem os navios. Ao se aproximarem do Mediterrâneo, os viajantes sentiram o ar se tornar mais frio, misturando seu travo salino com a fragrância de bosques de amenoeira, laranjeiras, figueiras e oliveiras de ambos os lados da estrada. Assim chegou o vigário de Cristo à cidade que agora é o território árabe de Jaffa, cercado pelo Estado judeu, cuja capital é Tel Aviv. Aqui, veja, esse livro foi escrito em 48, né? 48, 49. Aqui estava o Estado de Israel era novíssimo, né? Tinha sido criado há pouco tempo, né? Então essas são as informações daquela época, né? Seus guias levaram-no imediatamente à casa de Dorcas, em um dos subúrbios, numa ruazinha orlada de oliveiras e amoreiras. Entrou, subiu a escada, encontrou o corpo da mulher no lugar onde fora lavado e deitado pelos discípulos. Abre aspas, e cercaram-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhes as túnicas e os mantos que Dorcas lhes fazia quando viva. Fecha aspas. Pedro, então, tendo feito todos sair,
Pôs-se de joelhos e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, apresentou-lhes Tabita viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Atos 9, versículos 32 a 42. Quase não é preciso dizer que esse milagre deu a Pedro maior celebridade, se possível, do que a cura do coxo em Jerusalém. Mas aprendera demasiado bem a lição para pretender tomar para si qualquer louvor que pertencia àquele em cujo nome havia agido. Havia muita coisa a fazer em Jope. Pedro permaneceu ali algum tempo, pregando, dirigindo, batizando, confirmando, visitando, curando. Vivia na parte mais velha e mais populosa da cidade, perto do cais, numa casinha de um só pavimento, pertencente a um tal Simão, que era curtidor de peles. Os peregrinos ainda podem ver o poço e a bacia de pedra que utilizava em seu ofício, e a escada exterior que levava para um terraço onde havia um pequeno farol. Pedro passou muitas horas tranquilas naquela pequena eminência. Descortinava-se dali uma bela vista, tanto da cidade como da baía, ambas um tanto fora do comum. Jope era um típico porto oriental barulhento e pitoresco, sujo e belo ao mesmo tempo. Construído num alto rochedo que avançava mar adentro, erguia-se acima dos bazares vizinhos, com seus odores de camelos, jumentos, cabras e sua confusão de comerciantes, mendigos, viajantes e lojistas, dentro de uma crista de jardins e pomares, brilhantes e aromáticos, contra o azul firmamento mediterrâneo. A gente pode imaginar um porto, né? De uma cidade portuária antiga, né? Aliás, o porto, a gente acostumou a ver, né? As viagens de Paulo, quando nós lemos a biografia dele. O porto era, de fato, um ponto muito importante para os primeiros cristãos, né? Porque os missionários chegavam de navio, né? Normalmente. Então, próximo ao porto, ficavam alguns cristãos que recebiam esses apóstolos, esses enviados, né, da igreja para a conversão da cidade, né? Então partia do porto, né? O porto era um centro de difusão do cristianismo, né? Na antiguidade. E aqui, enfim, Pedro inclusive morava, né, no porto, nesse caso em Jope, né? Nessa bagunça, né? Pode-se imaginar, porém, que os olhos do fatigado apóstolo mais de uma vez buscavam o vazio do grande mar. Fora para aquele porto que os cedros do Líbano haviam sido rebocados, a caminho do templo de Jerusalém. Fora a um daqueles rochedos que se levantavam além dos perigosos recifes, que haviam acorrentado Andrômeda, segundo se dizia. Daquele cais partira o profeta Jonas para Tarsis, na Espanha. Velho e bem apropriado, mesmo no tempo de Pedro, o lugar tinha um encanto e um mistério próprios. Contudo, nada tão maravilhoso como o poder que residia no velho, um tanto cansado e silencioso, que
que se sentava ao sol no terraço. O velho aí é o Pedro, não? Nada tão maravilhoso como o poder que residia no velho, um tanto cansado e silencioso, que se sentava ao sol do terraço. O poder do Papa, né? O poder papal. O poder das chaves, né? Não era, porém, como passatempo ou recreio, que ele subia os gastos degraus a cada 3 horas, mais ou menos. Vira bastante deste mundo, e desde Pentecostes aprendera a valorizá-lo. Tinha sido sempre um homem rezador. Agora é bem capaz que houvesse alcançado um estado adiantado de ascetismo e contemplação. Uma antiga tradição diz que comia só o mínimo dos mais baratos e vulgares alimentos, um punhado ou 2 de ervilhas ou feijões secos, para assim manter a harmonia entre o corpo e a alma. Quando não se achava ativamente ocupado nos deveres de seu ofício, conversava com Deus, tanto na oração vocal, como naquela mais alta forma sem palavras, que muitas vezes leva os místicos a visões e êxtases que prefiguram as delícias do céu. Que é a oração mental, né, que ele está descrevendo aqui. Oração vocal e oração mental. Era Pedro demasiado reticente e humilde para deixar qualquer registro das desolações e consolações espirituais de que deve ter tomado parte. Mas depreende-se dos atos que atingira um alto grau de santidade e que naquele modesto terraço provavelmente gozava de experiências que, tivesse se dado ao trabalho de anotar, ocupariam um importante lugar na história da teologia mística. Uma delas, porém, encontrou um cronista. Numa ocasião, por volta do meio-dia, subira ao terraço para rezar. Provavelmente estava arrebatado em contemplação por muito tempo, pois sentiu fome e pediu aos que estavam lá embaixo que lhe levasse alguma comida. Enquanto a preparavam, abre aspas, caiu em êxtase e viu o céu aberto e algo como um grande pano ser baixado pelas 4 pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa profana ou impura. A voz lhe falou pela segunda vez: não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso se repetiu por 3 vezes, e logo o pano foi recolhido ao céu. Então aqui é uma visão em êxtase, né, de Pedro, e o Walsh está fazendo uma suposição muito razoável, não é? De que essa, tendo sido a única visão em êxtase de Pedro, narrada, né, registrada, é muito provável que ele tivesse tido muitas outras, né, dessas visões em êxtase, por causa do efeito do Espírito Santo, né, que ele recebeu em Pentecostes. E a gente tem que imaginar que, com o peso do cargo que Nosso Senhor deu a Pedro, ele teria dado muitas consolações também, né? Nosso Senhor é um ser justíssimo, né? Infinitamente justo, né? Então, para carregar esse peso, né,
Nosso Senhor deve tê-lo aliviado muitas vezes das costas de Pedro, com esses êxtases, né? Então essa é uma suposição muito razoável que o Walsh faz aqui, né? E é uma coisa que a gente não associa a Pedro, né? Normalmente, a visão que a gente tem de Pedro não é a de um grande místico, né? Não é de um homem extático, né? Não é de um homem que tenha êxtases, etc., né? Mas é de se imaginar que sim, né? Estava imaginando o que tudo aquilo poderia significar quando ouviu uma batida lá embaixo e som de vozes. Alguém perguntava se Simão, por sobrenome Pedro, estava ali hospedado. E dentro dele dizia a voz do Espírito Santo. Dentro de Pedro, né? Estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, pois fui eu que os enviei. Pedro obedeceu e ficou consideravelmente surpreso ao encontrar um soldado romano fardado com 2 outros homens que pareciam servos. Aqui me tendes, disse ele. Sou eu a quem buscais. Qual é o motivo que vos traz aqui? O centurião Cornélio, responderam, homem justo e temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa, a fim de ouvir as tuas palavras. Pedro convidou-os a ficar, hospedou-os e pediu mais informações. Cornélio era centurião em uma coorte romana da Itália, provavelmente a cohors 2 Itaca Civium Romanorum, que estacionara na Síria e fazia agora parte da guarnição imperial em Cesareia Marítima, residência oficial de Pilatos, a uns 50 quilômetros ao norte de Jope. Destacava-se pela sua piedade, caridade para com os pobres e bondade para com os judeus em geral. De fato, ele chegou longe e evidentemente observava pelo menos parte da lei mosaica, embora não pareça ter sido um prosélito circunciso. Enquanto orava na hora de Noa, 3 horas da tarde, a nona, né? A 9ª hora do dia. Então, enquanto orava na hora de Noa, do dia anterior, viram um homem de roupas alvíssimas que lhe aparecera de repente, não sabia de onde, e lhe dissera, Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Pedro ficou surpreso, mas a sua própria visão não lhe havia deixado dúvida. E bem cedo na manhã seguinte, partiu para o norte com os 3 mensageiros e 6 dos irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte, não Cesareia de Filipe, perto da qual ele havia feito sua confissão de fé, mas Cesareia Marítima, uma das mais esplêndidas cidades pagãs, erguendo-se em um brilho de mármore branco na costa do grande mar, como uma prova a mais da paixão de Herodes pela construção e da bajulação demonstrada a Augusto. Dirigindo-se imediatamente à casa do centurião, encontraram-no à espera com muitos parentes e amigos a quem convidara para o momento. Cornélio saiu ao encontro do seu hóspede e caiu de joelhos diante dele em profunda veneração. Pedro levantou-o, dizendo-lhe sem cerimônia, levanta-te, eu também sou apenas um homem. Isso foi um tanto embaraçoso, mas não era nada em comparação com o que sentiu quando entrou com seu anfitrião e achou-se cercado de gentios, a maior parte italianos, provavelmente. Nunca em sua vida envolvera-se com tal gente. Mas com a voz do Espírito Santo, ainda
a ecoar-lhe nos ouvidos, disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Mas Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Gente, aqui a prova a que Pedro estava passando era muito grande, né? Até a esse momento, né? Eu imagino que Pedro não estava consciente de que a religião cristã seria também para os gentios, né? Uma coisa que Paulo fez com brilho, né? Mas Pedro não, né? Pedro, eu imagino que ele estava horrorizado com aquilo, né? Não fosse a revelação por êxtase, Pedro nunca estaria nesse lugar, nesse momento. Nunca, jamais, né? Lembra, Pedro não tinha a cultura helênica de Paulo, né? Nem de Barnabé. Pedro era um judeu de formação e um judeu, digamos assim, clássico, né? Por isso que ele falou, né? Ele não estaria ali entre eles se não fosse a revelação, né? Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Cornélio explicou, acrescentando: Por isso mandei chamar-te logo e felicito-te por teres vindo. Agora, portanto, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Pedro prosseguiu em poucas e rudes palavras, de cuja plena importância mal podia então dar-se conta, expondo a catolicidade da Igreja e a igualdade de todas as raças dentro de seu rebanho. Na verdade, disse ele, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Por toda parte, ele andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, pois Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, ressuscitou-o ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, e mandou-nos proclamar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A seu respeito, todos os profetas atestam: todo o que crê nele recebe, no seu nome, o perdão dos pecados. Entretanto, o Espírito Santo, no seu desejo de almas, não esperou que ele acabasse, e muito menos que batizasse qualquer daqueles que se achavam na sala, mas derramou-se em toda a sua carismática generosidade, deixando os 6 judeus cristãos que tinham vindo de Jope profundamente admirados ao ouvir dos gentios, falando línguas estranhas e glorificando a Deus. Não acontecia, estava acontecendo com os gentios agora, o que tinha acontecido em todos os eventos, né? Dos carismas, né? Pedro ficou satisfeitíssimo. Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? Administrou-lhes o sacramento sem mais demora. Ainda por vários dias permaneceu na casa de Cornélio, ensinando e talvez confirmando gentios convertidos.
pela primeira vez na sua vida, comeu comida impura e não se importou com isso. Essa notícia chegou a Jerusalém antes dele e causou não pequeno escândalo. Eu vou parar aqui a leitura, porque esse escândalo vai ser importante na história da igreja, né? E vai ser uma discussão que ele vai ter com Paulo, né? No primeiro concílio de Jerusalém, né? Então, Pedro venceu aqui, né, toda uma resistência interior, né, de criação, toda uma resistência à sua antiga religião, né? Aqui dentro de Pedro, né, se partiu, né, a antiga aliança, né, e se construiu a nova aliança, né? Então Pedro passou então aqui em linguagem figurada, né, do Velho Testamento ao Novo Testamento, né? Então é o Papa que fez essa transição aqui agora, né? Depois ele vai recair e nós vamos ver como é que vai acontecer a coisa. Mas esse evento para Pedro foi fundamental, não só para Pedro, mas para toda a igreja, né? Então, enquanto Deus estava operando esse milagre em Pedro, né, fazendo a transferência, né, de toda a consciência de Pedro, né, de todo o composto alma e corpo de Pedro, né, da velha lei para a nova lei, né, Deus também estava fazendo um milagre extraordinário com Paulo, não é? E estava preparando Paulo para ser o apóstolo dos gentios. A Pedro estava reservado outra coisa, não é? Mas a Paulo, Deus estava reservando ser o apóstolo dos gentios. Então, a importância desse fato, desse milagre operado por Deus em Pedro, é extraordinário, porque o caráter estava imprimindo em Pedro o caráter universal da igreja, a catolicidade da igreja, né? A universalidade da igreja. Ele estava limpando, né, Pedro das velhas concepções, do velho judaísmo, né? De toda aliança, de toda a sua ligação, né, com a lei velha, e sintonizando o Papa, né, para a verdadeira igreja que ele fundou, né, ele dando o caráter universal da igreja aqui no Papa, né, no Papa, tá certo? Isso é de uma importância fundamental, e nós vamos ver, né, como que esse fato causou sofrimento a Pedro, e censura a Pedro, né? Mas isso nós vamos fazer na sexta-feira, né? Amanhã é dia de Corpus Christi e não teremos a leitura. Então eu paro aqui na página 317 para que a gente continue na sexta-feira. Provavelmente vamos acabar o capítulo, né? Tá certo? E eu pergunto agora a vocês se há alguma observação, comentário, pergunta sobre a leitura de hoje. Professor? Sim. Os protestantes, então, eles ignoram essas coisas, né? Essa mudança aí, porque a gente viu no livro sobre Paulo
que São Pedro queria manter algumas tradições dos judeus. E São Paulo vem e fala o contrário. Então, assim, porque a gente vê aí muitos desses protestantes ainda fixados em tradições dos judeus, né? Por exemplo, o sábado, que é o dia de descanso, ao invés de ser o domingo, o tipo de comida, essa coisa da comida impura, não é? Então eles se apegam a essas coisas. Isso é gnose, é verdade. Tem isso mesmo do protestantismo. Mas veja o seguinte, neste momento, Pedro percebeu tudo. Só que ele recaiu por quê? Por respeito humano. E é isso que Paulo vai falar para ele. Ele recaiu por causa da censura que ele recebeu dos judaizantes, sobretudo Tiago Menor. Não é? Então, o Pedro, ele percebeu nessa hora tudo. Só que depois ele recuou por respeito humano. E é isso que foi a censura que Paulo fez a ele. Não é que ele recaísse em termos das concepções que ele acabou de receber. Ele percebeu tudo nesse momento. Não é? Mas ele caiu por respeito humano. E foi isso que Paulo o corrigiu. E ele humildemente aceitou a correção. Não é? Essa parte é muito importante, né? Porque, veja, nesse momento, nessa discussão toda, estava sendo discutido o caráter da igreja fundada por Cristo. Qual era esse caráter? Se a igreja tivesse ouvido os judaizantes, a nossa religião seria apenas uma heresia do judaísmo. Apenas isso. Enfim, a igreja seria de judeus que discordavam do judaísmo. Então seria uma heresia do judaísmo. Aliás, eles acusam a Igreja Católica de ser heresia do judaísmo. Né? E não teria nada a acrescentar. Né? Esse fato é fundamental. Este é o fato fundamental da igreja. É nesse momento que a igreja, nos próximos momentos, né, que a igreja se torna uma religião universal. Né? A religião que Cristo quis. Né? É porque ele falava para os apóstolos, né? Para eles se espalharem pelo mundo todo, não o mundo judaico, né? Pelo mundo todo. E isso foi enfatizado por Deus na pessoa do Paulo, que a gente sabe a grande responsabilidade que Paulo teve de agir neste sentido. Né? Não fosse Paulo, nossa religião seria uma religião uma religião judaica, um braço do judaísmo. Né? Mas Pedro percebeu perfeitamente. Né? Agora, você não sabe, quer dizer, você tocou num ponto muito interessante por várias outras razões, né, que é a conexão entre a gnose abraçada pelo protestantismo e a gnose judaica. Essa coisa do puritanismo, né? Essa coisa do puritanismo. É exatamente no puritanismo que há uma ligação estreita entre esse tipo de proibição de comer alimentos, de certos comportamentos, né? Como se os alimentos fossem maus em si, né? E fossem proibidos por Deus de comê-los. Né? Isso é gnose. Né? Existem coisas más que Deus criou. Isso é o fundamento da gnose. Né?
sim, tem muito mais coisas comuns entre judeus e protestantes. Neste evento estava sendo decidido o destino da Igreja de Cristo. Foi uma das crises mais extraordinárias da Igreja. Nós vimos uma crise que foi quando os apóstolos abandonaram Nosso Senhor na cruz. Você veja, a Igreja já nasceu em crise. E agora nós vemos outra crise, que é capaz de determinar o destino da Igreja. E como que os atores humanos agiram nessa crise, e como Deus gerenciou essa crise, através de causas segundas, para resolver, para direcionar a Igreja como Ele queria. E Ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso, agindo nas causas segundas. Por isso que a gente nunca deve imaginar que Deus não está vendo o que está acontecendo, Tá certo? Deus está sempre vendo. O senhor falou em semelhança entre judeus e protestantes. Também há semelhanças entre judeus e muçulmanos, não há? O Márcio falou alguma coisa aí? É o Márcio falando aqui. Por exemplo, essa questão da carne de porco. Tem alguma coisa de... Não é que seja assim, que seja matriarcal, mas tem uma coisa assim a mãe, a figura da mãe em primeiro lugar. A mãe judaica, a mãe judia. Não, é verdade. E a mãe muçulmana também, porque se uma pessoa, um gentio, vamos dizer assim, se um homem de uma família muçulmana quiser casar com uma que não é muçulmana, ela às vezes até casa, mas assim, contra a tradição. A tradição, e aí aquela nora vai ter que ser submissa, ela vai servir à sombra. Isso. E ainda há a coisa de que aqueles que não professam a mesma religião, serão punidos, serão proscritos, poderão ser mortos. É um dever quase que de matar, aqueles que não professam a mesma religião. Isso. Então, você tá apontando, semelhanças, digamos, de costume, semelhanças externas, que vêm de uma coisa mais profunda, que é o parentesco entre a gnose judaica e a gnose islâmica. A gnose judaica é representada pela Cabala, e a gnose islâmica. Veja, as duas religiões, elas têm uma parte exotérica, que é aquela que aparece, os cultos públicos, lá no templo, as sinagogas e os templos islâmicos, mas tem uma parte esotérica. Essas duas religiões têm isso, que no caso do esoterismo islâmico, ele é representado pelos sofistas, Então,
Isso, essa gnose mais profunda, esse esoterismo de ambas as religiões, é que fazem com que alguns costumes externos sejam parecidos uns com os outros, né? Então, há de fato um parentesco, né? Entre o judaísmo e o islamismo, né? Por causa desse parentesco profundo da gnose, né? É uma religião que tem um esoterismo por trás do exoterismo, né? Da prática religiosa, né? E é por isso que tanta gente fica hoje pregando, né, que o catolicismo, o judaísmo, o islamismo são religiões abraâmicas, né? Enfim, essas besteiras todas que se fala, né? O nosso Deus, o Deus da Igreja Católica, não é? Ele é muito diferente do conceito que os judeus têm de Deus, e também muito mais do que do islamismo, né? O Deus do islamismo não tem nem... Ele é uno, mas não trino, né? Então, assim, é terrível enfim, esse destino do povo seguidor de Maomé, né? Mas sim, tem grandes... As correntes profundas da gnose, né? Que une essas duas religiões. Toda a religião católica, ela não tem esoterismo nenhum, né? A nossa religião não tem nada secreto, né? Os nossos mistérios são proclamados, não é? Eles não são escondidos, como nessas outras religiões, né? Portanto, a nossa religião é única também nesse aspecto, né? Nós não temos uma parte esotérica e uma parte exotérica, embora, lamentavelmente, né, no catecismo amarelinho há uma coisa terrível, né, que João Paulo II faz essa menção, eu acho que numa encíclica também, de que os sacramentos da igreja seriam como que ritos iniciáticos, né? Isso é uma blasfêmia, né? Um erro terrível, né? E isso faz com que a nossa religião, na perspectiva de João Paulo II, seja uma religião também que tem um esoterismo. E ela não tem nenhum esoterismo. Nada é escondido na nossa religião. Não existe um grupo de pessoas escolhidas na igreja que sejam sábios e que todo mundo seja ignorante daquilo que eles fazem. Não há isso na igreja. Não há. Né? Então isso é uma coisa importantíssima de se notar e de se considerar sempre. Na nossa igreja não há ritos iniciáticos, no sentido dessas de ser iniciado a um esoterismo, não é? Por exemplo, como a cabala judaica, né? A cabala judaica é o esoterismo. Você precisa ser iniciado. Não é qualquer judeu que participa desse círculo fechado, né? E tudo isso aí está envolvido na gnose, porque a gnose é a salvação pelo conhecimento. Essa ideia é absolutamente
alienígena para nós. Tá certo? Nós não somos salvos pelo conhecimento, nós somos salvos pela graça de Deus. Tá certo? E a gnose é justamente o contrário. É aquela afirmação de que a salvação depende de nós, de nosso conhecimento, né, de nosso caminho ao encontro de um conhecimento salvador. Por isso que a nossa sociedade é toda gnóstica. A moderna. Porque nós temos essa ideia de que o conhecimento vai nos salvar. A ciência nos salvará. À medida que a gente for caminhando e conhecendo mais sobre as coisas da ciência, nós vamos obter a vida eterna, nós vamos obter a salvação. Tá certo? Isso é ideia gnóstica, que está. Nós estamos encharcados disso hoje. A igreja não tem isso. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Então isso não tem nada de esotérico. Tá? Isso é muito importante a gente saber. Né? Mas o Islã e o judaísmo tem isso, né? Embutido neles. Né? E isso é quase que da natureza da religião. Né? O próprio Talmud é uma expressão mais ou menos externa dessa ideia do conhecimento que salva. Né? Nossa, a religião não tem nada disso. Eu não estou dizendo que muitos católicos hoje não têm esse pensamento, tá certo? Muitos católicos hoje estão encharcados de gnose. Muitos católicos, incluindo nós, né? Estamos encharcados de gnose e muitas vezes pensamos assim. Né? Nós temos que conhecer a Suma Teológica, nós temos que conhecer a Bíblia, nós temos que conhecer isso, aquilo, o significado disso, daquilo para nos salvar. Não precisa. Não precisa. A nossa religião não está envolvido. Na nossa religião não tem nenhum envolvimento disto, do conhecimento salvador. Não existe conhecimento salvador nenhum na nossa religião. Por isso que ela é tão dura. Porque conhecer é fácil e é divertido. Agora, praticar a nossa religião não é nada divertido e não é nada fácil. Não é? Nem divertido, nem fácil. Tá certo? Aliás, na nossa religião, há grandes alertas sobre o orgulho que o conhecimento nos traz. Há grandes alertas para isso. Há grandes alertas. Se vocês lerem, por exemplo, a imitação de Cristo, lá tem muitos alertas sobre isso. O inchaço do orgulho que a ciência traz, né? Que o conhecimento traz. Certo? Então, e é paradoxal, né? Que os grandes conhecimentos, que a grande produção cultural, nas artes, na filosofia, na ciência, tenham sido feitas exatamente dentro da igreja. Mas com todos os alertas ligados, com todos os sinais vermelhos ligados. Não é? Porque não é o conhecimento que salva. Não é? Veja o tanto de santo ignorante que nós temos. Né? O tanto de santo camponês, o tanto de santo que não sabia ler, o tanto de santo que, enfim, não é o conhecimento que salva. Mais alguma observação? Não, é só dizer que alguns de nós precisamos desse conhecimento para aprender a cooperar com a graça. Isso. Mas só aquele conhecimento necessário. Não mais.
né? Não deixar a curiositas nos pegar, né? Conhecimento por conhecimento, né? Deus dá a muitos santos, né, aquela explosão de conhecimento, de possibilidade, de exposição, né, a gente lembra Santo Alberto Magno, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Tomás de Aquino, São Boaventura, São João da Cruz, Santa Teresa, todos esses são uma explosão de conhecimento, não é? Mas sempre apenas na medida da possibilidade de conversão das pessoas. Certo? E Deus dá esses dons para essas pessoas, mas sempre com um alerta. Olha, isso não é o importante. Olha, isso aí que você está fazendo é só para ajudar a conversão das pessoas. Não é para se gabar. Não é para se gabar. O Paulo levantou a mão. Oi, professor, é o Márcio. Tudo bom? Pegando emprestado o telefone do Paulo. Assim não é possível, pô. Assim não é possível. É claro. Vocês vão enlouquecer o professor aqui. Não é possível o negócio. Ou nada. O Paulo se bobear, me fala também mais alguma coisinha aqui. É o seguinte. Eu peguei uma parte, depois eu saí, né? Claro, para chegar até aqui. Você ficou mudo aí. O Paulo te emudeceu. Mas o catolicismo, o protestante falou, o catolicismo limpou todas as heresias da doutrina dele e ficou com a... Tá falhando aí, ô Márcio. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Porque entrou uma ligação. Ah, Paulo, mas agora você derrubou o Márcio. Não derrubou nada, eu tô aqui. Mas repete então lá do início. Um protestante uma vez falou o seguinte, que os católicos frequentemente limpam a doutrina deles de heresias. Eles falavam assim, ou seja, eles jogam o entulho das heresias por cima do muro e nós ficamos com todas as heresias, enquanto eles ficam com a pureza da doutrina. Sim. Então, essencialmente, a gente vê, por exemplo, o protestantismo é altamente judaizante e o protestantismo virou realmente essa heresia do judaísmo, né? Em muitas coisas ele virou a heresia do judaísmo. Ele é uma enganação que a pessoa acha que aquilo é cristianismo, né? Igual muita gente fala, somos um país conservador e de direita, somos cristãos, tá com a bandeirinha de Israel, assim, não, desculpa. Não, o conservadorismo aqui ainda é pequenininho. Tem resquícios, né, claro, dessa cultura em todas as vidas, maior e menor grau, mas que realmente eles ficaram também com mais essa heresia, né? A doutrina judaizante que acabou transformando o protestantismo numa heresia judaica, tanto é que os perseguidores da igreja também falam, não precisa perseguir os outros cristãos não, porque eles já são nossos. Nós temos que perseguir a igreja católica. É claro. Não é? E aí, caso o senhor queira desenvolver mais um pouquinho esse tema, né? E tinha mais uma coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Bom, essencialmente é isso. Obrigado. Pois é, eu volto àquela afirmação do Belloc, que ele faz no livro As Grandes Heresias. Ele diz assim, essa conversa de cristianismo é papo furado. Ele não fala assim, eu que estou falando, né? Papo furado. Não existe esse negócio chamado cristianismo. O que existe é a igreja e seus inimigos. Veja, a igreja ela tem conseguido ao longo do tempo a união dos seus inimigos. Eles se unem, sim, pelo rio profundo da gnose. Mas eles se unem na superfície porque eles são inimigos da igreja. Então, os tais protestantes, o que eles têm em comum? Nada.
eles não têm nada em comum. As 30 mil denominações protestantes não têm nada em comum. Eles pregam coisas completamente diferentes, exceto, a única coisa que os protestantes têm em comum é serem inimigos da igreja. Então hoje, todos os inimigos da igreja estão unidos. Unidos. Eles aprenderam isso aonde? Aonde que houve uma união de todos os inimigos da igreja e foram vencedores? Na Revolução Francesa. Tá certo? Na Revolução Francesa. Então, ali, e veja que coisa interessante. Quando Lutero, quando o Islã estava invadindo a Europa, o Lutero estava vivo. O Islã estava invadindo a Europa, colocando em risco toda a civilização da Europa. E o Papa pediu a colaboração dos príncipes alemães para lutar contra o Islã. Lutero proibiu os príncipes de lutarem contra o Islã. Tá certo? Carlos V, se não me engano, era o imperador do Sacro Império Romano. Pediu aos príncipes alemães forças militares para lutar contra o Islã. Eles recusaram, porque Lutero os impediu. E Lutero dizia: é preferível o Islã invadir a Europa do que termos um Papa poderoso. Certo? Então, isso vem de longe. Agora, na Revolução Francesa, eles descobriram que os inimigos da igreja podiam se unir para vencê-la. Foi um sucesso enorme isso. Né? Nós vimos todos unidos contra a igreja. Né? Inclusive facções dentro da própria igreja. Né? Então, daí para frente, estão todos unidos contra nós. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Eles estão todos unidos. Existem blocos de poder no mundo, certamente, que estão lutando um contra o outro. Mas não há nenhuma possibilidade deles não se unirem para destruir a igreja. Certo? Então todos os nossos inimigos vão se unir. Não só por razões mais profundas de concordâncias, digamos, gnósticas entre eles, mas também por um destino que eles se deram de destruir a obra de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. É simples assim. Não é? Tudo isso gira em torno da história da igreja e de seus inimigos. Não é? A história do mundo é essa. Depois da paixão de Cristo, a história do mundo é esta. Pode se resumir a isso. Não tem outra história para contar. Não tem outra história para contar. Não é? E, enfim, é isso, Márcio. Eu acho que você e Ana Paula trouxeram um assunto realmente relevante. Quer dizer, diga, pode falar. Paulo ou Márcio? Né? Sou eu. Professor, mas é só uma coisa que eu tinha lembrado e eu ia falar também, exatamente sobre a questão de conservador e de direita, né, que na verdade o nosso tema é muito criptoliberal, criptocomunista, criptofeminista e etc. Né? E cripto, qualquer outra religião, criptopagão. Mas uma coisa interessante que, assim, o teste, você é conservador mesmo, você é cristão mesmo, você é de uma família conservadora e cristã. Então, vê lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5 e 6, como é uma família, como são as relações familiares e sociais. Se forem assim, parabéns. Se você é. Caso não, então você não é. Ou seja, grande parte de nós não é, ou em alguns momentos a gente é ou não é, fica oscilando entre um outro, como a bandeira a meditação da bandeira de Cristo, do exercício do Finácio, né? Uma hora a gente está com a bandeira de Cristo, uma hora com a bandeira do diabo, e a gente fica meio da terra de ninguém ali. Aí, caso você queira comentar um pouquinho mais... Nós sempre estamos assim, né? Mas o nosso desejo é estar com a bandeira de Cristo, né?
O problema é das pessoas que não oscilam, né? Elas estão sempre com a bandeira do diabo. Nós somos os primeiros a concedermos que nós oscilamos, né? E por isso nós temos o sacramento da confissão, né? E, enfim, mas essas pessoas não oscilam, né? Essas ideologias, né, que aparecem, que você falou, né, o conservadorismo e essas coisas malucas que tem por aí, são todas ideologias inimigas da igreja. Não se iludam, né? Nós temos hoje uma maçaroca de pessoas que estão unidas em função de movimento, né? Até movimentos, digamos assim, meritórios, né? Mas que une os inimigos da igreja com uma grande força, né? O conservadorismo é uma coisa, a direita é outra coisa, né? Esses movimentos pró-vida e essas coisas todas, elas são movimentos mistos de união dos nossos inimigos, né? Então, na verdade, eles querem nos roubar, né, as nossas virtudes. Eles querem aparentar virtudes católicas que eles não têm, né, para roubar a admiração do povo a eles, né? E claro, hoje com a igreja do jeito que está, não é muito difícil fazer essa coisa, né? Mas todos esses movimentos, isso é uma loucura, né? E eu vejo que eu não estou considerando no meu comentário os ateus, porque eu acho que é mais fácil tratar com os ateus, sabe? Eu acho que até de certa forma é muito mais fácil tratar com os ateus do que com esses nossos inimigos, né? De séculos, né? Porque eles é que são os grandes enganadores, né? O ateu tem uma honestidade que esse pessoal não tem, né? Porque o ateu expõe o que ele pensa, né? É uma burrice enorme ser ateu, mas enfim, ele pelo menos é honesto, né? Consigo mesmo e com os outros, né? Então, hoje os nossos inimigos estão unidos de várias formas, em várias esferas, né, da sociedade, com vários discursos convincentes, não é? E com uma estrutura social, política, científica que para muitos dá uma solidez a essas concepções, né? Que é muito difícil de sair dessa malha de mentiras, né? Mas sim, os nossos inimigos, como diz Belo, só existe no mundo a igreja e seus inimigos. Essa conversa de cristianismo é uma conversa para boi dormir, né? Embora, por exemplo, eu admire muito um livro do C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples, ou Mero Cristianismo. Tem esses dois títulos em edições diferentes em português desse livro. Mas isso é conversa para boi dormir. Querer pegar o protestantismo e a igreja e fazer uma coisa intermediária. Vamos pegar tudo que o protestante crê e tudo que a igreja crê e chamar isso de cristianismo, ou chamar isso de uma religião. Não é. Existe religião católica e seus inimigos. É simplesmente assim, né? Os protestantes, se quiserem ver o que eles são, basta ir no capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus fala da carne e da sua carne e do seu sangue, e os protestantes se afastam dizendo: essas palavras são muito duras, eu não vou seguir você, profeta, não te seguirei, porque isso são palavras muito duras. Esses são os protestantes, né? Os proto-protestantes. Quer dizer, depois a coisa virou uma estrutura muito grande, mas
o sentimento, o impulso protestante nasce aí no capítulo 6 do Evangelho de São João, né? Que era a parte mais detestável do Novo Testamento para Lutero. Esse capítulo 6, Lutero tentou excluí-lo da Bíblia, modificá-lo, fazer tudo com ele, certo? Porque é uma coisa visível, né? Essa ação dos protestantes, né? Tá certo? É isto, meus caros. Espero ter respondido, Márcio, as suas indagações. Mais alguma observação, algum comentário? Então, nós estamos aqui, sexta-feira, nós estamos no pé da página 317, na última frase da página, né? Depois que Pedro come a comida impura, né? E na sexta nós continuamos daqui, se Deus quiser, né? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários que brilhantam as nossas manhãs, né? Tenham todos um santo dia, um santo Corpus Christi amanhã, e na sexta nós voltaremos, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.